E voltei com o nosso barroco holandês. Vamos lá? Das pinturas de gênero, nós temos que falar de Jan Steen, que talvez seja o mais famoso pintor holandês no quesito pinturas de gênero. Ele é muito famoso pelo bom humor das suas cenas, né? São cenas muito bem humoradas. Eu vou mostrar para vocês o quadro A Família Feliz, que é de 1668. Bem, essa cena acontece numa sala de jantar com uma família que se reúne para beber, comer, cantar, tocar, fumar, em torno de uma mesa quadrada. Entre adultos e crianças são 10 pessoas retratadas nessa sala e mais um do lado de fora na janela. A mesa está no centro da sala, coberta com um vistoso tapete de franja, coberto por uma toalha branca. Pendurado no armário acima da lareira, encontra-se uma folha branca de papel onde estão escritos os dizeres de um provérbio holandês. Enquanto os velhos cantam, os jovens chilreiam. Ou seja, as crianças fazem o que os seus pais fazem, mesmo quando são um mau exemplo, como é o caso da história que vai ser contada. Com esse provérbio, na verdade, o pintor faz um alerta aos efeitos da má educação, mas de uma forma muito alegre, muito bem-humorada. A família está muito animada. À esquerda está o chefe da casa com uma camisa vermelha, cantando e erguendo uma enorme taça de vinho com a mão esquerda, e o violino descansa na mão direita. Ele olha para a gente como se ele nos convidasse a fazer parte dessa cena. Sua esposa, segurando o bebê, e sua mãe, ou talvez sogra, também cantam acompanhando uma música num papel. Um homem de pé toca a gaita de fole, animando a reunião familiar. À direita estão as crianças. Tem uma de chapéu vermelho sentada num banco de madeira e tocando flauta doce. E atrás dela um menino e uma menina fumam cachimbo. Na frente do grupo e em primeiro plano tem uma garota que serve vinho a uma criança menor que bebe o vinho no bico da jarra. Na janela um garoto segura na mão esquerda um instrumento de sopro e na mão direita ele segura um cachimbo. É um verdadeiro reboliço essa sala. No chão tem uma frigideira de metal, uma bandeja, um vidro, um jarro de vinho. E uma luz suave entra pela janela, que através dela a gente pode ver o telhado de uma casa e um galho de árvore. Essa pintura, gente, não é necessariamente uma representação realista da vida de uma família na Holanda, mas para Jan Steen era uma maneira de unir o seu estilo de humor, de ironia, a uma moral, porque aí ele está fornecendo uma mensagem moral. Vamos falar agora de outro artista holandês fabuloso, que é Jan Vermeer. Ele nasceu em 1632, então uma geração depois de Rembrandt. Os quadros de Vermeer têm uma característica própria, porque ele sempre exibe figuras simples em um aposento de uma casa tipicamente holandesa. Regularmente ele faz dessa maneira. Só que com Vermeer a pintura de gênero perde o último vestígio de pintura bem-humorada. Seus ambientes são quase que silenciosos, apesar de ele mostrar uma pessoa sempre num afazer doméstico, existe um silêncio, uma solidão, uma calma. E seu grande trunfo, na verdade, foi o domínio da luz. Porque os seus quadros não contêm história, paixão, um evento. Seu verdadeiro tema é a luz. Doce, suave, quase palpável. A gente vai analisar um quadro dele chamado A Leiteira, ou A Criada da Cozinha, que foi feito em cerca de 1658. Como eu disse,
é uma figura solitária num afazer doméstico, né, num aposento de uma casa tipicamente holandesa, no caso aqui a cozinha, e a gente vê que ali não tem uma narrativa, né, não conta uma história, não tem nenhum evento acontecendo, né, aquele humor das pinturas de gênero holandesas também já se foi. E ele tinha uma mania, um gosto, na verdade, de pintar sempre a pessoa banhada pela luz da janela. Aí entra um detalhe que eu queria dizer para vocês, muito legal, que é sobre o filme que foi feito com o título de um quadro dele, que é Moça com Brinco de Pérola. Gente, esse filme é imperdível, principalmente para entender essa questão do valor, da percepção dele para com a luz, que é uma inovação, né? O que eu estou querendo dizer? Lá na frente, no século XIX, a gente vai ver o impressionismo, que é o estilo da luz, né? Impressionismo é igual luz e ponto. Só que aqui a gente vê artistas no século XVII que já estão antenados para as mudanças que a luz vai fazer na forma, né? E, portanto, na própria representação da forma. Esse filme mostra isso super bem. Esse filme é de 2003. É muito bacana também para vocês terem uma noção. Eu sempre falo isso para o aluno. O filme dá uma noção da vida de artista muito importante para a gente, porque o artista ele foi meio que romanceado, né? A posição do artista tá numa posição meio romântica, né? Aquele de boina com a palheta pintando. Não, mostra a vida, a peleja, as pesquisas, a preocupação com a arte, né? Porque a gente pensa que o artista pinta, ele é um pesquisador da natureza, da forma, da cor, da luz, né? E esse filme é muito bacana porque tem uma cena que a moça com brinco, ó, spoiler, a moça com brinco de pérola, na verdade, que ele pinta, faz o retrato dela, é uma empregada da casa dele, e ela começa a ajudar ele a preparar as tintas. É legal pra gente ver como é que as tintas eram preparadas e tal. E aí ela tem lá, não vou contar mais não, uma convivência com ele. Aí um dia ele chega pra ela, ele tá pintando o retrato dela, e ele chega pra ela e fala assim, ele tá querendo explicar pra ela a questão de como a luz de como a luz interfere nas cores. Aí ele fala para ela chegar na janela e fala, olha para aquele céu ali. Aí tá um céu nublado, né? Ele fala, que cores que você vê ali? E aí num primeiro momento ela fala branco e cinza, que é o que a gente vê, né? A gente olha num primeiro momento para um céu nublado e fala branco e cinza. Aí ele falou, não, observa com mais cuidado, com mais tempo, veja melhor. Aí ela observa e ela fala, não, eu tô vendo um amarelo, um azul, eu não me lembro as cores, um rosa. E a gente pode perceber essa questão das cores, da luz, de uma maneira nova, mais ampla, através da observação da natureza. E por isso que ele falava de luz natural, da luz da janela, que é muito legal isso. Assistam o filme, tá? É imperdível. Uma outra coisa legal que dá para ver nesse quadro é que dá para ver o método que ele tinha de definir as formas, não com linhas, mas com pontinhos de luz. Olha no contorno da abertura da jarra de leite. Olha ali, a gente vê quase um mosaico de manchinhas. Ele também observava muito a variação da intensidade de cor em relação à distância entre o objeto e a fonte de luz. Olha como é que o pão crocante captura a luz mais forte e a reflete.
Olha como é que ele é atento aos detalhes ali na parede caiada de branco, onde ele acrescenta manchas, buracos e até um prego. E é interessante que a composição dele é tão equilibrada, tão coesa, que a gente tem a impressão que se a gente retirar um dos elementos do quadro, a gente vai perder essa estabilidade. E muito interessante porque é uma cena completamente despida de incidentes dramáticos, mas mesmo assim a absoluta concentração dela dá um ar majestoso à cena. Um crítico fez um comentário sobre ele que nenhum pintor holandês homenageou tanto a mulher. Faltou a gente falar de um outro tema super importante que também foi muito popular nessa época, né, da Idade de Ouro da pintura holandesa, que foi o tema paisagem. Vamos então falar de Jacob Zachs van Ruysdael. Gastei na pronúncia holandesa, hein? Eu acho muito importante pronunciar certo o nome dos artistas. Eu diria que ele foi um artista sensacional porque ele foi capaz de criar clima na sua paisagem. Que fosse um clima poético e às vezes até chocante ou trágico. Com isso, ele levou a pintura de paisagens a um outro nível, criando a natureza como uma metáfora da psicologia humana, especificamente em seus aspectos mais sombrios. Em Ruysdael, a pintura de paisagem deixa de ser um mero registro e passa a refletir a própria alma da humanidade. Ele foi um especialista na pintura de paisagem e nunca deixou esse gênero de pintura. E ele nunca pintou figuras humanas. Quem pintava para ele eram assistentes, colaboradores. Vou falar de um quadro dele que se chama Paisagem com ruínas de um castelo e uma igreja, feito entre 1665 e 1672. Tem 1,9 m por 1,46 m. Para início de conversa, ele recebeu uma classificação, entre aspas, de o artista dos quadros de grande céu. Olha esse quadro, como que o céu ocupa um espaço maior da tela. São 2/3 de céu e 1/3 de paisagem. Bem, esse quadro não retrata nenhum local em especial, é uma região ali do interior da Holanda. Os pastores e animais que aparecem no canto inferior esquerdo do quadro foram pintados por outro artista que era uma espécie de colaboração comum nessa época. Já falei para vocês que ele não pintava figuras humanas. O contraste da campina ensolarada com o céu tempestuoso funciona como sugestão da presença divina, né? A luz. Mas diferente da luz que aparece nas imagens religiosas. Porque aqui as imagens são totalmente naturais, não é aquela luz teatral, né? Não é aquela luz que vem do além, mas de uma maneira muito natural ele faz uma alusão a essa presença divina. É quase que de paz, né? De calma, apesar em contraponto ao céu tempestuoso. Outro detalhe interessante é que a paisagem traz uma imagem secundária. Olha no primeiro plano como é que é possível a gente ver a imagem do castelo e do céu refletidos na água. Bem no cantinho inferior esquerdo, as pessoas, 2 pessoas sentadas, percebam como é que elas estão diminuídas pela paisagem, né? Diante da grandiosidade da paisagem. Talvez elas ilustrem o lugar do homem na criação de Deus, né? Da nossa pequenez diante da natureza. A natureza grandiosa, poderosa e o homem. Ruysdael era principalmente um pintor de paisagens, mas ele fez uma série de marinhas também. Na maioria de suas marinhas, a gente vai ver as seguintes características.
Geralmente ele escolhe um ponto de vista alto, né? Você vendo de cima, com mais da metade da tela sendo dedicada a um cenário dramático. Sempre um mar revolto, um céu tempestuoso. Não é a paisagem de Marina, o mar bonitinho nas ondinhas, o céu, não. É sempre ondas ferozes, movimentadas, né? Estourando nas pedras, nos cais, e um céu que movimenta, que parece, sabe aquela sensação de estar um dia claro, de repente as nuvens se movimentam, fecha o tempo e que vem a tempestade? Ele me passa muito essa sensação. Isso é muito barroco. Essa atitude é muito barroca. Gente, aqui nós terminamos o barroco holandês, mas tem mais barroco aí pela frente, ok? Conto com vocês e, por favor, continuem curtindo o canal e me divulgando, porque eu preciso de vocês. Beijo, tchau!